O programa está oficialmente aberto. Hoje, dia 23 de abril de 2026. Você está no canal Cuesta Verde Jornalismo de Verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldo's Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e, por isso, está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com um detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar. Estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo. Ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldo's Bar estão na descrição. Sim, vamos lá, porque hoje está quente e o que isso sugere? Uma geladinha. Dito isto, livro de oração em mãos. Quem não tiver, mãos em posição de prece, muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, El Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males. Dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. Eu peço ao nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que justiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. Ok, gente, estamos regressando ao estudo na palavra. Ao estudo na palavra deste livro aqui, As Leis do Inferno, do grande mestre Ryuho Okawa. E no caso, dando término ao nobre caminho óctuplo, os 8 corretos caminhos, que mostram o quê? Que no budismo, a prática religiosa no budismo baseia-se aqui na construção de um cidadão, quando ele nasce dentro de uma família budista, ou na manutenção corretiva de um cidadão. A manutenção já não é corretiva no sentido de reparar o cidadão já no caminho do meio. O caminho do meio do budismo. Não se trata só de reparar, mas de adequar, cuidar tanto do veículo como do condutor. Ok? Só que isso exige uma coisa chamada disciplina, que é o caminho do sucesso. E ontem eu estava assistindo Fatos Desconhecidos e eles fizeram um programa sobre as testemunhas de Jeová. E foi feito um apontamento errado, eles não fizeram juízo de valor. Esse é um ponto para eles. Mas eles fizeram uma análise baseada em críticas que as pessoas têm em relação às testemunhas de Jeová, dizendo que eles têm uma disciplina muito rigorosa. Eu não sou advogado das testemunhas de Jeová, não tenho nada a ver com eles, mas como um místico, eu sei que a disciplina dentro da religião é fundamental. Nós vamos falar mais disso na sequência. É fundamental por quê? Porque senão a pessoa não assimila os ensinamentos, as leis daquela religião. Ela não assimila. Ela começa a frequentar, vamos supor, um templo, uma igreja, como um modismo, como um passatempo. Uma hora enjoa, não quero ir mais. E não é assim. Não é assim. Eu lembro até que na época que eu estudava Cabala, estudo até hoje, mas eu era membro do Sangreal, o Flávio falava, o mestre Flávio Gasparino dizia uma coisa, que a pessoa teria que dedicar 2 horas por dia ao estudo da Cabala. E muita gente, mas 2 horas, meu. Ué. E ele falava o seguinte, você não passa 2 horas da sua vida na frente de uma TV assistindo a um jogo de futebol?
Pergunto eu, não tem coisa mais inútil do que o jogo de futebol? E o cara não passa 2 horas da vida dele na frente daquela besteirada lá, o cara bola pra cá, bola pra lá, bola pra cá, bola pra lá. Pelo amor de Deus, cara. E agora, gastar 2 horas pra algo que é benéfico pro desenvolvimento dele, ele não quer. Aí, meu. Aí, não, aí é aquilo lá, meu. Eu faço como o outro lá, Pilatos. Eu lavo as minhas mãos, meu. Mas vamos lá. De volta ao livro As Leis do Inferno, vamos ao texto do site do templo Zulai, alcunhado de O Nobre Caminho Óctuplo. Todavia, tratando do sétimo caminho, sim, penúltimo, a atenção correta. Todavia, a atenção correta significa encontrar dentro de si a pureza inerente à mente búdica e nela permanecer. Sim, é só fazendo dando um acréscimo, quando ele fala mente búdica, que todos nós temos dentro de nós a centelha divina, a mônada divina, que é a energia de Buda que faz a nossa ânima funcionar. Está dentro de nós. Buda é o iluminado, ou seja, nós temos uma luz dentro de nós que nós precisamos fazê-la progredir. Ela precisa aumentar, ter uma intensidade maior. Quando você fala que a pessoa é iluminada, porque ela é capaz de guiar pessoas não tão iluminadas, não pela encheção de saco, pelo apurrinhamento, mas pelo exemplo, servindo de referência. Ok? Vamos lá. A atenção correta significa encontrar dentro de si a pureza inerente à mente búdica e nela permanecer. Não é permitido que essa pureza seja obscurecida pelos venenos da cobiça, da raiva e da ignorância. Os budistas devem sempre privilegiar a atenção correta em detrimento do raciocínio iludido. Se a nossa atenção é correta, não seremos abalados pelas falsas distinções da dualidade. Não cairemos na ilusão das oposições, nós outros, perda-ganho, vida-morte. Parece com aquilo que os esquerdistas pregam, né? Eles gostam muito de pôr um contra o outro, homem contra mulher. Em geral é homem contra todo mundo, mas eles gostam disso por quê? Porque eles se baseiam naquela máxima de Lincoln, que uma casa dividida não permanece em pé. Só que essa máxima de Lincoln é para se proteger, para se precaver deste mal. Porque isso é um mal mesmo, isso é um entendimento satânico. Ok? A gente precisa entender. Tudo porque o funcionamento do plano temporal é binário. Sim, o plano temporal é sempre binário. O caminho do meio é se equilibrar. Vamos lá. Contudo, as paixões tendem a desequilibrar os pratos da balança, conquanto que a busca da justiça não significa amar menos ou odiar mais, e sim, em prol da verdade, tolerar a dor. É duro para um pai criticar um filho? Sim, mas ele vai ter que se conformar com isso a fim de que seu filho também aprenda a lidar com ela. Pois a principal forma de se educar alguém é pelo exemplo. Sim, aquilo que eu falei, não é ficar apurrinhando. Claro, o pai tem que apurrinhar o filho, mas ele tem que dar o exemplo para o filho também. O Gasparetto, ele falava nos programas dele de rádio, uma coisa que eu achava legal, ligar muita mulherada. E mulherada é tudo problema sentimental, só fala de homem. Naquela época a mulher ainda gostava de homem, não sei como é que está hoje, mas é só problema com homem. Acho que pensa em homem o dia inteiro. Não faz outra coisa, na vida acorda homem, dorme homem, vai comer homem, vai no banheiro homem. Vai fazer sexo com o marido dela, tá pensando em outro homem. Não, mas é um negócio assim, terrível. E aí ele falava assim pra mulher, quem tá aí tendo problema não é você. Quem tá aí tendo problema aí é uma louca que morava na sua casa que você chamava de mãe.
Por quê? Por meio de um exemplo errado, ela acabou transmitindo para a filha ensinamentos, valores, coisas que não deveriam ser transmitidas. Por quê? Porque são problemas. Ela não transmitiu virtudes, ela só jogou uma carga de problema nas costas da filha e aguenta, durma-se com um barulho desse. É igual aquela música do Roberto Carlos. Meu pai disse para que eu nunca mentisse, mas ele também se esqueceu de dizer a verdade. O pai tá lá, é um poço de moral, aquela coisa lá, aquela coisa edificante, aquela figura que ostenta uma dignidade acima da média, fica dando dura no filho, e do outro lado tá comendo a vizinha lá, trepando, traindo a mãe na frente dos filhos até. Os filhos, o pessoal sabe o que está acontecendo. Ou seja, os valores, o que deveria ser valor, não é valor, valor é só força de expressão, mas vamos chamar de ensinamento. Transmite o pior do ensinamento para os filhos. E depois fica esse monte de cara maluco, mulher doida por aí. Tente dormir com um barulho desse, por isso que vem tanto remédio para dormir. Voltando, oitavo caminho, a concentração correta. Concentração, o nome é autoexplicativo. É concentrar, é ir para o centro. Não ficar indo para um lado e para o outro, e girando em círculos. Bem, a prática budista tem como alicerces a moralidade, a meditação e a sabedoria. Ó, quando ele fala moralidade, só voltando, também, moral é um termo que também foi deturpado. O cara é falso moralista, o cara é pregador de moral. Moral não existe mais nenhuma. Moral, a palavra moral são os bons costumes. O que é um bom costume? O que é um bom costume? É exercer uma atividade que te garanta o sustento da sua família. É nutrir bons relacionamentos com amigos, com parentes, ter um relacionamento sadio dentro de casa, fora de casa. Isso é o bom costume. Não é ficar apurriando os outros, aquela lenga-lenga, aquele monte de conversa fiada. O cara abre a boca e fala, pelo amor de Deus, vem ele de novo com as histórias dele. Eu tinha um amigo que era assim. Queria dizer, você não deve fazer isso, você não deve fazer isso. Eu mando esse cara calar a boca. Aí, só que você deve fazer é calar a sua boca, não me encher o saco. Porque o cara não tem moral, ou seja, ele não é exemplo pra bosta nenhuma, mas fica lá, ele põe na cabeça dele que ele é alguma coisa, mas isso faz parte do Brasil. O Brasil é um país atrasado. Tanto é que, certa vez, estava na eleição, a última reeleição, o que aconteceu, aquele ladrão, filha da puta, foi ao programa do Ratinho, e aí tá criticando o Bolsonaro. O Bolsonaro tem que ser uma pessoa refinada, que nem eu. Não, tava cuspindo. Aí pegaram o cara na rua e levaram pra lá, puseram um terno, faz de conta que você é gente aí. Não, mas esse ladrão, infelizmente, ele é o retrato do brasileiro. O afegão médio é assim. É um sujeito, um bosta, querendo se achar um exemplo para os demais. Mas vamos lá. Vamos lá. A prática budista tem como alicerces a moralidade, a meditação e a sabedoria. Fala correta, ação correta, meio de vida correto e esforço correto objetivam ajudar-nos a melhorar moralmente, sim, a termos bons costumes, sendo que a compreensão correta, pensamento correto, a atenção correta, por sua vez, pretendem nos tornar, se não sábios, pelo menos um pouco mais sábios, sim, menos ignorantes. Ou seja, aparentemente é a construção de um cidadão. Isso, no caso, quando se trata de uma criança que nasce dentro do budismo. Quando não, se trata daquilo que eu chamo de correta manutenção, dado que o cidadão já chega à religião com um ethos estabelecido. Ou seja, ele irá consertar o avião com o avião voando, onde ele se colocará em um processo de metamorfose, sim.
Quando o cidadão começa a assimilar as coisas, ele muda, faz parte. Não tem como você assimilar um conhecimento, uma lei, e continuar a mesma pessoa. É impossível. Isso é impossível. O cara muda. Você mudou, mas muda. Porque isso a pessoa assimila, isso entra na mente da pessoa, ela passa a agir de modo correto. Ela passa a abrir mão de costumes ruins para exercitar os bons costumes. E com o tempo esse exercício passa a ser uma coisa corriqueira. É que nem dirigir carro. Você pega a concentração, o cara que pega o carro pela primeira vez e tá lá, tá tremendo assim, tá concentrado. Olho no espelho, olho no outro, olho aqui, pedal, acelerador. Ele tá concentrado. A partir de um tempo, ele não precisa mais. Ele está concentrado sem o esforço, que se torna uma coisa natural, corriqueira. Ele aprende a dirigir. Ele aprende a olhar para frente e prever o movimento do carro da frente. Ele aprende a ser previsível para quem está atrás, para não gerar um acidente. Ou seja, não precisa daquela tensão toda. No começo é natural. Quando o cara chega na região normal, ele fica assim, mas depois, meu, o cara vai soltando as frangas, meu, e aquilo se torna algo corriqueiro. E aí os outros, pô, mas ele mudou, cara. Ele mudou, meu. É que nem o homem quando... Eu acho engraçado o homem quando arranja namorado. Precisa de cara mais velho quando arranja uma namorada mais nova. O cara muda tudo, muda o óculos, muda não sei do que. Troca até de cueca, meu. Meu. Não, você sabe que o cara troca de cueca, que o cara fala, meu. Eu fui na loja, ele comprou da promoção, o cara gosta de falar. Ele fala porque ele gosta, ele quer mostrar para os outros que ele está podendo. É uma coisa de charme, é uma vaidade positiva, cara. Positiva. Eu digo pro cara, não deixa sua mulher saber, mas a mulher chega em casa, o cara com a cueca, o que está acontecendo aí, meu? O que está acontecendo? De volta ao texto. A concentração correta é uma ferramenta para aprendermos a meditar e nos beneficiar com a meditação. Eu falei no último programa sobre a meditação. No caso, é uma meditação dirigida, uma reflexão que ulteriormente requerirá uma ação. Sim. Foi no programa da terça-feira, não no último dessa série. Mas o que é isso? A pessoa ela aprende a pensar. O desenvolvimento, principalmente no budismo, e eu como membro da Repsais, que a Repsais é um subgênero do budismo, mais moderno, mas é um subgênero. O pessoal da Repsais vai ficar meio irritado comigo, mas não tem como. Nós aprendemos o quê? A nos preparar. Você trabalha a alma, você desenvolve a alma, você busca o logos divino, e um dos efeitos colaterais disso é a manutenção do veículo. O veículo fica melhor. Ou seja, você passa a pensar antes. Lembra que eu falei de dirigir? Fazer previsões, ou seja, a pessoa fazendo previsões, pensando corretamente, analisando dentro dos 8 corretos caminhos, o futuro, ela vai errar menos e acertar mais. Logo, ela vai preservar a energia dela, ela vai gastar menos energia e ela vai poder empregar essa energia em outros campos da vida dela, como na diversão, nos relacionamentos, até no sexo. Uma pessoa com mais energia, ela não vai se cansar tanto, ela vai ter um cansaço, mas ela vai se recuperar mais rápido, porque ela não gastou tanta energia, vai chegar em casa, já que está com essa energia sobrando, olha para a cama e fala, vamos utilizar essa energia, vamos fazer o correto sexo? Pensa bem. Ô Mamá, você está falando que religião é bom até para o sexo? Sem dúvida, cara. Sem dúvida, a pessoa passa a economizar a mente, passa a não quebrar a cabeça com besteira. Ela economiza energia, passa a ter menos aborrecimento. Você vê, a maioria dos casamentos que acaba por quê? A primeira coisa que afeta, que eu já falei disso, é a vida sexual. O nego não quer nem olhar para o outro. Porque pega problema da rua e leva para o último lugar onde deveria levar, para casa. Por isso que eu falo, tem sempre um bar no meio do caminho. Drummond não falava, no meio do caminho tem uma pedra, no meio do caminho tem um bar. Para na porra desse bar e relaxa, bebe,
bebe, bebe, bebe, descansa, meu. Chega em casa cheio de amor para dar. Mas vamos lá. Ademais, a tranquilidade e a paz Ademais, a tranquilidade e a paz encontradas na meditação são os alicerces da sabedoria budista. Em sânscrito, o termo para concentração é samadhi, que designa um estado de profunda concentração ou um estado de profundo equilíbrio meditativo. Porque a base de qualquer meditação é a concentração, sim, sem se afetar por paixões. Quando aprendemos a nos concentrar longa e profundamente nas verdades imutáveis do budismo e começamos a descobrir a plenitude em estados mentais que existem para além da linguagem, sim, aqui nós estamos transcendendo o plano temporal, porque o plano temporal é regido, claro, regido pelo tempo, e o tempo, se domina o tempo através da linguagem. Ou seja, a linguagem vai se tornar menos importante, porque nós vamos estar já num ponto onde a linguagem vai deixar de ser um mero objeto, ou melhor, uma mera ferramenta de manipulação social, porque não vai ser mais necessário. Você já está num estado em que você está acima do que se chamaria de sociedade. Então, essa é a importância da coisa, gente. Essa é a importância da coisa. Por isso que a prática religiosa é importante, como eu falei no caminho do fatos desconhecidos em relação ao apontamento que eles fizeram em relação às testemunhas de Jeová da disciplina, e a disciplina um dos caminhos do sucesso é a disciplina. Uma pessoa indisciplinada não tem sucesso. Não tem sucesso. E eu acho engraçado, muitas vezes as pessoas, mas disciplina na religião deve ser manipulação, lavagem cerebral, meu filho. Eu falei já do futebol, as pessoas usam disciplina em outras áreas. O pessoal começa a ir para academia. Já viu que o pessoal vai para academia? Começa a tomar aqueles shake, não sei o que, e ter horário, tudo. A pessoa está se disciplinando para aquilo. Ou para alguma outra atividade. Mas Matheus, mas essa disciplina aí não serviria também? Não, porque essa é uma disciplina mais recreativa. A disciplina espiritual, ela é interna. Ela é uma conexão com o divino. Você tem, cara, uma programação, todo final de semana eu vou encontrar com os amigos no boteco, tudo, envolve uma disciplina? Envolve uma disciplina, mas uma disciplina recreativa. Ela não é uma coisa interior como a questão religiosa, que envolve o quê? A assimilação das leis. As leis, que é lei de lex, é princípio, é onde nasce tudo. A partir daquele princípio, daquele fio, você vai tecer a sua própria trama, o seu próprio tecido social, que vai te colocar como um ser humano de destaque na sociedade. Por que destaque? Porque você vai executar a sua missão. Você vai executar a sua missão e vai sobrar energia para outras coisas, como sexo. Ok? Dito isto, eu encerro o programa de hoje e vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, é a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, vamos para a descrição do programa. Nele eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, os meus livros, começando por A Máquina da Verdade. Ó, nesse livro, Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa, pode dar para a molecada, que a molecada irá adorar. Tem muito de disciplina aqui. Esse livro tem. A molecada começa a crescer. Isso é uma coisa engraçada aqui. Falou, o que é o cara pensar como homem? E esse cara não fala que nem homem. O que é o cara pensar como homem e pensar como menino? O menino pode ser incoerente. O homem não. O homem não pode. O homem só pode ser incoerente recreativamente. Agora, nós estamos numa sociedade que é duro, porque o pessoal, qualquer brincadeira que você faz, eles acham que não leva nada a sério. E para as pessoas mais inteligentes é complicado, porque, como eu falei,
nós, místicos, nós usamos a correta meditação e fazemos a correta projeção. Então, coisas lá na frente que para mim já estão resolvidas agora. Então eu posso me divertir, não sei o que. Mas nós vamos ter um trabalho para entregar. O trabalho já está pronto. Há meses à frente. E a pessoa não consegue, ela não tem disciplina para conseguir fazer uma projeção do futuro. Ou seja, a pessoa tem medo do futuro. Para mim não, para mim o futuro já está construído. Ok? Aí vamos para o romance A Saga de Kid Winchester para os adultos e há o link do curso Fundamentos do Exorcismo. Aí vamos para a arrecadação de fundos por via direta, o apoia-se do meu blog O Mochileiro Místico, o Pix para você já fazer a sua contribuição e o PayPal para os acólitos do estrangeiro. Continuamos em primeiro lugar em Pequim. Não sei como é que esse pessoal de Pequim está assistindo o Cuesta, mas somos o programa número 1 em Pequim. Vamos ver se vocês conseguem fazer uma doação para o Cuesta, que seria bom. Bem, na sequência tem o link da Boutique do Cuesta para você comprar sua beca de conservador para as manifestações e com letras de Mateus, o meu álbum de rock em parceria com o meu amigo Renato Pop. Aí tem o contato do Cuesta para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta e coisa e tal, pedir o contato do Naldo, o grupo do Cuesta no Getter e o grupo do Cuesta no WhatsApp, nosso canal mais estreito de comunicação. Gente, eu pus, isso é só para quem está no WhatsApp, eu pus lá as fotos de uma cachaça, não posso falar aqui porque ela não está patrocinando o programa, mas ela será tema do próximo O Boteco do Mamá lá no Bar do Zen, gente. Cachaça muito gostosa, a história dela é sensacional. Aqui eu não falo, mas aqui não é o palco para esse tipo de produto, sem patrocínio não, mas lá como a proposta é mostrar bebida, ela vai entrar como uma reportagem muito legal, ok? Quem está no Cuesta já viu, quem não está, entre e verá. Aí na sequência temos Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. E atenção, próximo evento, Denilson, todos os carros, Denilson chamando Os Segredos do Mundo Espiritual por Ryunosuke Akutagawa, Shambhala, a Outra Jerusalém, no sábado, dia 25 de abril de 2026, às 6 horas da tarde, às 18 horas. No sábado, dia 25 de abril de 2026, às 18 horas, Os Segredos do Mundo Espiritual por Ryunosuke Akutagawa, Shambhala, a Outra Jerusalém. Dito isto, eu quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!